Tá lá. Pessoal, uma aplicação de transformada de Fourier. Então, a gente conhece a equação diferencial parcial da onda. Essa aqui, ó. A gente discutiu, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Olha lá. A gente discutiu ela em sala de aula. Então, vou colocar o título assim, né? Aplicação das transformadas de Fourier nas EDPs. Aplicação da transformada de Fourier na EDP da onda. Tá certo? Então, o problema que a gente vai estudar aqui é o problema, vou colocar entre parênteses aqui embaixo, problema da corda infinita. Da corda infinita. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Primeira coisa que ele já lembrou a gente, da própria equação da onda, né? Que a gente já estava discutindo agora há pouco aqui, antes de eu começar a gravar. Mas vamos repetir. A ao quadrado, nunca demais a gente lembrar que a equação da onda é A ao quadrado, D2U dx2, D2U dx2, igual D2U dt2. Também podemos escrever ela nessa outra notação aqui, que às vezes vale a pena, a notação mais compacta, né? Ou, então, você também pode escrever, ou A ao quadrado, ok? UXX igual a UTT. Isso aí representa a derivada segunda, essa notação, derivada parcial segunda, né? Então, essa é a EDP da onda que a gente tem aqui diante de nós. EDP da onda. Wave Equation, em inglês, né? Tá aqui. Bom, o que ele diz aqui? Essa equação, ela descreve vibrações numa corda elástica. É justamente a ideia da corda de violão, que eu sempre falo para vocês. Uma corda de violão, por exemplo. Podemos imaginar essa corda bem em cima do eixo X, tendo as duas extremidades amarradas, fixas em x igual a 0, x igual a L. Né? Então, esse é a primeira imaginação, a primeira visualização que a gente teve. Eu tentei fazer isso aí, esboçar essa ideia, nesse desenho aqui, ó. A corda amarrada em 0, amarrada em L, e ela vibra. Tá? Nessa figura amarela aqui seria no momento inicial, quando a pessoa está puxando com o dedo a corda para cima. Tá? Beleza, a gente resolveu esse problema, separação de variáveis, encontramos essa solução, resolvemos o mesmo problema, ondas viajantes, encontramos essa solução levando em consideração a velocidade inicial da corda. Se a velocidade inicial for 0, a gente tem essa solução aqui mais simples. Tá? Bom, o que ele vai falar agora? Agora ele vai falar o seguinte. Neste caso, temos uma corda finita de comprimento L, nesse que a gente estava imaginando previamente. Né? Vale lembrar que U, que é igual a U de xt, representa a função, né? Eu escrevi variável, devia ter escrito função. A função U representa o deslocamento vertical de cada ponto da corda numa certa posição x e num certo tempo t. Suponha que a posição inicial da corda, que é uma fotografia da corda no tempo igual a 0, seja dada pela função f de x. Então, o de x0 é f de x. Suponha também que a velocidade inicial da corda seja nula. Aí, a gente chega nessa solução aqui que eu já escrevi na lousa, não vou escrever de novo. Essa solução que eu coloquei aqui foi a solução pelo meta-separação de variáveis, né? Que fica aquela somatória infinita de senos e cossenos. Eu nem escrevi aqui a da onda viajante. Mas você vai ver, conforme a gente resolver esse problema da corda infinita, você vai se lembrar da solução que vimos na aula passada com as ondas viajantes. Você vai ver só que interessante. Então, olha só, problema da corda vibrante infinita. Na situação descrita acima, a gente considerou o comprimento igual a L, ou seja, uma corda finita. Vamos agora utilizar transformadas de Fourier para resolver o problema da corda infinita, também conhecido como problema de D'Alembert. Tá certo? Pode ser enunciado matematicamente da seguinte forma. Então, a gente tem a equação da onda, agora não mais para x de 0 até L, mas para x de menos infinito
até mais infinito. Quer dizer, a corda agora, ela ocupa todo o eixo x. Não é só do zero até L, é de menos infinito até mais infinito. E para todo o tempo maior que zero. E as condições iniciais, tanto a condição da posição inicial, que eu chamei aqui de F1, U de x0, e da velocidade inicial, em vez de chamar de FG, eu segui a anotação do livro do Edmundo Capelas e do Martin Tigel. Né? Eu, em vez de colocar FG, eu coloquei F1, F2, que nem eles fazem lá. Então, F1 nada mais é do que a posição inicial da corda, agora aqui no caso uma corda infinita, e o F2 é a derivada de 1 em relação a t. Então, é a velocidade inicial, velocidade de vibração, não velocidade de propagação da onda, né? Velocidade de vibração. F2 é a velocidade de vibração, o t de x0. Então, deixa eu colocar isso aqui na lousa. A gente tem no problema da corda infinita, né, que a gente está analisando, a gente tem a equação da onda, e nós temos também, eu vou até colocar em amarelo aqui, ó. O que a gente tem que dizer? A gente tem que dizer que o x agora, ele está entre, não é mais entre 0 e L, ele está entre menos infinito e mais infinito. O tempo é de 0 para frente, né, t maior que 0. E as duas condições iniciais, a gente vai chamar de F1 e F2. Posição inicial da corda, U de x0, a gente vai chamar de F1 de x, F1 de x. Velocidade inicial da corda, UT de x0, UT de x0, a gente vai chamar de F2 de x. Tá lá. Então, estamos estabelecendo o problema aqui que a gente vai resolver. Bom, onde F1 e F2 são funções conhecidas, isso é importante. A gente imagina que essa F1 e F2 são dadas, tá? A gente conhece a posição inicial da corda e a velocidade inicial dela. E o que nós vamos descobrir? Toda a posição da corda para todos os outros tempos, sem ser tempo igual a zero. Tempo igual a zero é a posição inicial dela, como se fosse a fotografia inicial, só aquilo que você sabe, aquela foto inicial. E a velocidade que ela estava naquele momento inicial. E a partir disso você vai descobrir todo o resto, todo o comportamento da corda dali para frente. Né? F1 e F2 são conhecidas, são dadas, tá certo? Bom, e aí? Aí vem aqui o seguinte, ó, solução. Então, primeira coisa que ele faz, ele introduz as transformadas de Fourier das condições iniciais. Olha lá, transformada de Fourier da F1 da F2. Agora a gente tem que lembrar da fórmula da transformada de Fourier, né? Vamos lembrar das nossas fórmulas de transformadas de Fourier? Observação. Como é que era a mesma fórmula da transformada de Fourier? Transformada de Fourier era o seguinte. A transformada de Fourier de uma função f de x, Fourier de f de x, lembra que eu deduzi essa fórmula para vocês, era 1 sobre raiz de 2π, pela notação do Edmundo, né? Integral de menos infinito até mais infinito, aí põe um f de x aqui dentro, e multiplica por e elevado a ikx, e faz a integral em relação a x. O resultado vai sobrar o k, vai ser uma função f de k. Assim como na transformada de Laplace tinha um f de s, na transformada de Fourier nós temos um f de k. Tá certo? Fourier. Bom, e a transformada inversa? Diferentemente da de Laplace, que era uma fórmula mais complicada, a fórmula da transformada inversa f a menos 1 de Fourier, no caso f a menos 1 de f de k, né? Ela é muito similar à fórmula da transformada de Fourier. A transformada inversa é só você mudar o sinal aqui e fazer a integração em relação a k, em vez de fazer em relação a x. Então fica 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f de k, e elevado a ikx, dk. Isso aqui volta no f de x. Tá? Claro, imaginando funções contínuas. Aqui tem aquele problema de se a função original f de x tinha alguma descontinuidade,
e você calculou a transformada dela, e depois calcula a transformada inversa, naquele ponto de descontinuidade, vocês lembram o que acontece, né? Vou até botar aqui, né? Ou f de x mais f de x menos, ela vai para metade do salto, vocês lembram disso? Acontecia na série de Fourier também, né? Bom, transformada inversa, estou só lembrando. Então, voltando aqui para o nosso problema, vamos aplicar essas transformadas nas condições iniciais. Isso é a primeira coisa que ele fez ali. Vocês já estão vendo. Só que em vez dele usar a letra K, que eu acabei de colocar aqui para vocês, ele usou a letra Mi, tá? Lá na hora que ele resolveu esse problema. Então, eu digitei aqui com a letra Mi também para acompanhar a anotação dele. Então, e olha só, ele chamou de Fão 1 a transformada do F1 e de Fão 2 a transformada do F2. Então, vamos escrever aqui, né? Voltando aqui para a solução do problema, né? A gente vai ficar com Fão 1 de Mi, no caso, a letra que ele usou, é igual transformada de Fourier do F1 de x, tá? Que pela fórmula ali que acabamos de ver é, olha lá, 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, F1 de x, e elevado a I mi x dx. Tá? E o Fão 2 de Mi é a transformada do F2. Transformada do F2 de x. Essa é a velocidade inicial da corda, que é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, F2 de x, e elevado a I mi x dx. Tá lá, as duas transformadas, certo? Então tá lá, beleza. O que mais? Bom, tudo bem, transformada inversa, já citei para vocês também, é só colocar o menos e mudar, quer dizer, dá para você calcular, ele deixa anotado porque ele vai usar mais para frente, né? Essas são as transformadas, deixa eu colocar aqui, essas são as transformadas de Fourier, transformadas de Fourier. E aí você tem as transformadas inversas, tá? Quer dizer, você volta para o F1 de x. Aqui no caso não vai ter aquele problema que eu falei de ir para o ponto médio do salto. Por quê? Porque pensa bem, o formato inicial de uma corda vai ser uma função contínua. Não vai ter descontinuidade. Se tivesse descontinuidade, a corda tinha quebrado, tinha rompido, estourado ali naquele ponto. Então vai ser uma função contínua bonitinha, o F1 de x. E a velocidade também, contínua. Não tem por que ter uma descontinuidade na velocidade da corda de um ponto para outro. A velocidade, tanto o formato dela quanto a velocidade vão ser funções contínuas. Tá? Então, a transformada inversa vai voltar certinho na função. Você vai ter, para voltar no F1 de x, você faz como ele disse aqui, a transformada inversa. O que é a transformada inversa? Só muda o sinal e muda, vai ficar 1 sobre raiz de 2π, integral também de menos infinito até mais infinito, aí coloca Fão 1 aqui dentro, Fão 1 de Mi, e elevado a menos, I mi x de Mi, certo? F2 de x igual, mesma ideia, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, Fão 2 de Mi, e elevado a menos I mi x de Mi. Isso aqui são as transformadas inversas. Transformadas inversas. Bom, de modo análogo, introduzimos a transformada de Fourier de Uzinho de xt na variável x. Porque você vai falar, puxa, professor, mas transformada do U de xt, mas o U de xt na equação da onda, né, o U de xt, né, o próprio nome já diz, U de xt, ele é uma função de duas variáveis. E a transformada de Fourier, ela transforma apenas uma variável x numa variável k, ou mi. E depois a transformada inversa volta da variável k, ou mi, de volta para a variável x. Como é que a gente vai fazer uma transformada de Fourier de uma função de duas variáveis? Então, a gente faz ignorando uma das variáveis. Ignora a parte do t, faz a transformada só no x. Então, vai ficar um Uzão
que é a transformada do uzinho, de μt. Assim como o uzinho era de xt, você só fez a transformada na variável x. Essa aqui é a ideia. Também vai ter transformada e transformada inversa. Tá? Então fica, vou colocar em amarelo aqui, usão, sei lá, como é que eu vou escrever isso aqui? Usão de μt é igual a transformada do uzinho só na variável x. Fica 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito. Aqui você coloca uzinho de xt, e elevado a i, μx, ignorou o t, dx. Certo? Tá lá, essa é a transformada. A transformada inversa, você faz a mesma coisa, dmi. Então, para voltar no uzinho de xt, você faz 1 sobre raiz de 2π, isso aqui são meio que preliminares, né? Integral de menos infinito até mais infinito. Está só esclarecendo as preliminares aqui para começar a atacar de verdade o problema. Usão de μt, vou escrever melhor aqui, usão de μt, elevado a menos i μx, dmi. Tá lá. Bom, e depois de tudo isso, aí ele taca a transformada de Fourier dos dois lados da equação. Vamos agora aplicar. Você lembra que a gente aplicava a transformada de Laplace dos dois lados da equação das EDOs, né? E a gente resolvia com transformada de Laplace. Resolvemos várias EDOs. Agora o cara vai tacar a transformada de Fourier dos dois lados de uma EDP. Tá? Então a sua EDP original é... Então vamos lá. Ponto final. Aplicamos a transformada de Fourier, a EDP da onda. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, olha lá. A EDP da onda, vocês se lembram, a ao quadrado, uxx igual a utt. Então, se você aplica Fourier dos dois lados, Fourier de a ao quadrado uxx igual a Fourier de utt. Bacana. O a ao quadrado pode ir para fora? É constante. Constante. Se tivesse a constantezinha, o a ao quadrado aqui, ele vai para fora da integral. Então, vai ficar a ao quadrado, transformada de Fourier de uxx, igual transformada de Fourier de utt. Essa transformada é em relação a x, né? Tem que manter isso em mente. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Veja bem, aqui a gente vai precisar de uma fórmula de transformada derivada, igual tinha no Laplace. Transformada era em relação a t, e a derivada na EDO também era em relação a t. A transformada está em relação à mesma variável que você está derivando. Então aqui, e a gente viu nas propriedades, depois eu vou abrir o PDF aqui e vou mostrar para vocês, a gente viu nas propriedades que tinha a transformada de Fourier da derivada. Né? Agora, do lado direito, a transformada de Fourier em relação a x e a derivada em relação a t. São variáveis diferentes. Então, no fundo, aqui está transformada de Fourier de utt, no fundo é transformada de Fourier de d2u dt2. Certo? Que é a mesma coisa que transformada de Fourier de d2 dt2, derivada segunda em relação a t, da função u de xt. Então, o que acontece? Esse Fourier, na verdade, é uma integral, mas uma integral em relação a x. Essa aqui é uma derivada em relação a t. Então, ele
vai intercambiar, vai trocar aqui os dois símbolos. Faz primeiro a integral, depois a derivada. Elas estão em relação a variáveis distintas, né? Mas e aqui? Aqui você vai precisar da fórmula, que eu já vou abrir o PDF para a gente lembrar. Então, quer dizer, só reescrevendo aqui, né? A gente ficou com a ao quadrado, transformada de Fourier em relação a x, da segunda derivada em relação a x. Então, vai precisar de fórmula aqui, de uma propriedade. Igual a... Aí aqui você pode inverter. Faz primeiro a derivada, e depois a transformada. Derivada da transformada de Fourier de U de xt, sem derivar. De U de xt. Tá, mas e essa aqui, transformada da derivada? Bom, se a gente voltar ali um pouquinho na segunda nota de aula que eu deixei para vocês lá no Classroom, aqui, ó. Aqui eu acho que é onde a gente discutiu a existência da transformada de Fourier, aquelas condições de Dirichlet, e eu dei um exemplo da função que não satisfazia. Aí tinha a propriedade da inversão, que a gente comentou, que eu acabei de falar agora há pouco, quando a função é descontínua, linearidade, deslocamento, olha essas propriedades aqui, escala, até que chegou num certo momento que a gente viu a propriedade da derivada. Olha aqui, a transformada de Fourier da derivada de uma função, transformada de Fourier em relação à variável x, transformando x em k, e a função está derivada em relação a x. Aí como que você calcula a transformada de Fourier da derivada? Vai ficar menos ik vezes a transformada da função sem derivar. Menos ik f de k, ou menos i mi f de mi. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, observação. Quando eu calculo a transformada de Fourier da derivada de uma função f' de x, isso é a mesma coisa que menos i k vezes a transformada de f, que é a mesma coisa que menos i k menos i k no caso, aqui ele está usando a letra mi, eu vou colocar a letra mi aqui para não confundir, né? Menos i mi, transformada da f de x, que é igual a menos i mi igual menos i mi f de mi. Estou pegando lá das propriedades aqui. Claro, professor, mas aqui é uma segunda derivada. Bom, vamos usar aqui um pouco o raciocínio. Transformada de Fourier da segunda derivada é a mesma coisa que transformada de Fourier da derivada da primeira derivada. Derivada da derivada. Então seria igual a menos i mi transformada de Fourier da primeira derivada, que é igual a menos i mi é igual a menos i mi vezes menos i mi vezes f de mi. Ou seja, a transformada da segunda derivada, transformada de Fourier da segunda derivada da função, é igual a menos i mi ao quadrado, menos i mi ao quadrado, f de mi, ou se você preferir, quanto que é menos i mi ao quadrado? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. I ao quadrado vai dar menos 1. Mi ao quadrado vai dar mi ao quadrado. Então vai ficar assim, menos mi ao quadrado f de mi. Isso que é a transformada de Fourier da segunda derivada aqui. Então eu acredito que na próxima linha, voltando aqui à resolução, ele vai escrever a ao quadrado, quem que é a transformada do xx? Menos mi quadrado, então já dá para colocar o menos aqui fora, menos a ao quadrado, mi quadrado, transformada de Fourier do U, que seria Uzão de mi t, igual
derivada segunda da transformada de Fourier do U. Derivada segunda em relação a T do Uzão de Mi T. Vamos comparar aqui com o que ele escreveu. Aqui. Olha lá. O que eu estava falando para vocês? Menos A ao quadrado Mi quadrado Uzão de Mi T, menos A quadrado Mi quadrado Uzão de Mi T, igual derivada segunda do Uzão, que ele chamou de Uzão TT. Tá certo, só uma outra anotação. Isso aqui é igual Uzão TT de Mi T. Tá lá. Bom, aqui acabou o espaço da luz, eu vou ter que subir. Eu vou subir e vou copiar lá como é que ficou nossa equação até agora. Ela ficou menos A ao quadrado, menos A ao quadrado, Mi quadrado, Uzão de Mi T, igual Uzão TT de Mi T. Assim que está a nossa resolução até agora. Lembrando que o Uzão é transformada do Uzinho. Então vamos lá. Reescrevendo a expressão acima, temos uma equação para U. Olha só que interessante, uma EDO, né? Porque se você ignorar a variável Mi, aqui dentro, que é derivar, aqui você tem só a função, vai ter Mi e T aqui nessa expressão, mas aqui a derivada que você tem é apenas em relação a T, o Mi não está derivando em relação a ele. Olha que interessante, virou uma EDOzinha. Quer dizer, como que ele fez isso? Ele só passou esse termo para o lado direito. Então, se você passar para o lado direito ali, vai ficar, vamos escrever aqui com calma, UTT, que é esse termo que já estava aqui, Mi T, mais, passei esse para o lado de lá, ao quadrado, Mi quadrado, U de Mi T. Agora, se você quiser simplificar a notação, você faz o seguinte, chama de X, deixa eu ver se X é uma letra boa, vou pegar uma letra boa aqui, você pode chamar de, sei lá, chama de EDO, pronto, E, chama de E, estou tentando pegar uma letra que não vai ser utilizada, né? Para simplificar, chama esse U de Mi T de E. Aí como que isso aqui ficaria reescrito? Isso aqui ficaria reescrito assim, ETT, segunda derivada em relação a T do E, mais A ao quadrado, Mi quadrado, E, igual, faltou o igual a zero aqui, desculpa. Desculpa, turma. Aqui tem um igual a zero. Igual a zero. Igual a zero, tá? Igual a zero. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção dos alunos aqui? Uma EDOzinha de segunda ordem. EDO de segunda ordem. Nós já vimos várias vezes ao longo desse curso a solução disso aqui. Quando a gente tem uma EDO de segunda ordem, o que acontece com a solução dela? Isso implica que Ezinho, no caso Ezinho de T, né? Aqui ele está considerando só em relação a T. Mas é claro, tem o Mi. É que o Mi está morto ali, está parado, você não está derivando em relação a ele, tu não está integrando aqui em relação a ele, não está fazendo nada. Ele fica morto, é como se ele fosse uma constante, como se ele fosse um lambda aqui junto com A. Né? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, E de Mi T igual uma constante que vai depender de Mi, né? Essa constante aqui que vai aparecer, ela depende do Mi, cosseno de Mi a T. Eu fiz essa solução aqui com vocês quando a gente estava resolvendo a EDP do calor. Eu fiz até para transformar de Laplace, mostrei para vocês, para não ter que fazer de novo aqui, tá? Quando você tem EDOzinha do tipo, lá no caso tinha ficado assim, x duas linhas mais lambda igual, mais lambda x igual a zero. Aí eu fiz a Laplace, aqui apliquei Laplace, tudo, a gente chegou em x de t, ou x de x no caso lá, x de x igual a 1 cosseno de raiz de lambda x mais a 2 seno raiz de lambda x. A gente chegou nisso lá. Só que eu não vou fazer de novo aqui, vou fazer tudo de novo, tá? E na época que estávamos vendo Laplace, resolvemos também. Então aqui vai ficar uma constante que depende de Mi,
vezes cosseno de raiz disso aqui. É que aqui, como já está elevado ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado, mi quadrado, vai dar mi A. Né? Cosseno de mi AT, mi AT, mais uma outra constante aqui, né? B de mi, seno de mi AT. Tá lá. Ok? Bom, isso aqui ele já tinha falado do enunciado, né? Ele já tinha falado lá que Uzinho de x0 é igual a F1 de x. E note que, note não, lembre que, né? Lembre que, dois pontos, o de x0 é F1 e o t de x0, o t de x0 é igual a F2 de x. Portanto, aplicando a transformada de Fourier, a gente já fez isso, a gente aplicou as transformadas, né? Olha só que interessante. Quando você aplica as transformadas aqui dos dois lados, né? Imagina, transformada de Fourier aqui do lado esquerdo. Daí, dois pontos. Transformada de Fourier do Uzinho é o Uzão. Uzão. Então vai ficar Uzão. Transformada sempre em relação a x. Mi 0 igual a transformada do F1, a gente tinha chamado de F1. No caso de Mi, agora ficou. E transformada do Uzinho, Uzão de Mi 0 igual transformada do F1 2, F1 2 de Mi. Tá lá. Agora, veja bem, isso aqui, quem que é isso aqui, ó, aqui em cima, que eu fui passar para essa notação E aqui, né? Mas vamos voltar para a notação U. Isso aqui é U de Mi T. Isso aqui. Então, a hora que ele escreveu ali U, aplicando as transformadas de Fourier aqui dos dois lados, surgiu esse U de Mi 0, eu posso trocar aqui o T por 0. Então, olha só, pela equação de cima ali, porém, pela equação de cima, U de Mi, aqui é o T, né? Faltou o T aqui. O T, aqui, porque aqui tem uma derivadinha em relação a T, desculpa, o T aqui. U de Mi 0, U de Mi 0 por essa linha de cima seria A de Mi vezes cosseno de 0, 0 no lugar do T, cosseno de 0, mais B de Mi seno de 0, que é 0. Então, isso aqui vai... E cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai dar A de Mi. Ou seja, já descobriu quanto é que vale esse A de Mi, esse primeiro coeficiente aqui. Portanto, A de Mi... Vou até botar em verde para chamar a atenção aqui. Ó. O A de Mi é igual a U de Mi 0. Acho que foi o que ele colocou aqui. Ó. Cadê? Não, ele colocou F1. Por quê? Porque Uzão de Mi 0 é igual a F1. A de Mi é igual U de Mi 0, mas U de Mi 0 é igual a F1. Então, A de Mi igual F1 de Mi. Beleza. Agora, a derivada. Tem essa questão aqui da derivadinha aqui, né? Só que aí primeiro a gente tem que derivar. Como é que eu derivo? Como é que eu vou calcular ali? Bom, além disso, dois pontos. O T, derivada em relação a T, de Mi T, é igual a quanto? Derivada em relação a T, vamos ver bem, isso aqui depende só de mim, então é constante para a derivada, vai para fora. Derivada do cosseno é menos seno, e tem a regra da cadeia. Então vai ficar menos Mi A, azão de Mi, seno de Mi a T. Derivada aqui do outro lado, o segundo termo, mais Mi A, Bzão de Mi, derivada do seno é cosseno.
cosseno de μt. Fechou. Agora, o que você quer, na verdade, é o t de μ0, né? Então, se o t de μt é isso, quanto seria o ut de μ,0? Você vai ter que substituir o t por 0 aqui. Aí vai zerar esse termo, vai ficar menos μa razão de μ vezes 0, porque seno de 0 é 0, mais μa b de μ cosseno de 0, que é 1. Cosseno de 0, que é 1. Resultado, isso aqui vai dar igual, esse termo sumiu, isso aqui dá 1, μ a b de μ. Conclusão, passando o μa dividindo para o outro lado, você chega à seguinte conclusão, b, deixa eu até botar em verde para chamar a atenção, b de μ, o outro coeficiente que tinha, é igual a esse uzão e de μ0 dividido por μa, que é esse μa aqui que passou dividindo. Tá? Só que o t de μ0 é F2. Então aqui vai ficar, isso é igual 1 sobre μa vezes F2 de μ. Então já descobri o valor de Azão de μ e de Bzão de μ. Tá aqui. Dá para substituir? Já substituiu aqui, ó. Aqui estava genérico, né? Em termos de A e B, A cosseno, B seno. Substituindo A e B que acabou de descobrir, vai ficar isso aqui, no usão de T. Note que o usão de T equivale, lá quando a gente estava trabalhando transformada de Laplace... Oi, fala. Lá quando a gente trabalhava tudo certo, você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando aí? Vocês estão achando que está ficando mais ou menos claro? O passo a passo que eu estou fazendo? Não está? O pessoal prefere nem responder. Tá certo, prefere não se comprometer. Não posso exigir. Mas vocês estão acompanhando? Não é possível que não esteja ninguém acompanhando. O pessoal tá puto, será que é isso? Não sei. O pessoal prefere não falar nada. Bom, quando a gente resolvia as EDOs com transformada de Laplace, tinha um determinado momento da resolução que a gente chegava no Fão de S. O que é o Fão de S? O Fão de S, Christian Benítez, o Fão de S era como se fosse a metade do caminho. Porque daí ele não é ainda a solução y de t que você estava procurando, mas ele é a transformada da solução. Então você precisa voltar agora do Fão de S para o y de t. No nosso caso aqui desse problema, a gente está buscando um uzinho de xt. A gente acabou de chegar num uzão de μt, é a transformada do uzinho. Agora a gente precisa voltar para o uzinho, você tem a solução do problema. Estou fazendo uma analogia com os exercícios que a gente resolvia de transformada de Laplace. Tá? Bom, vamos substituir então esse Azão e esse Bzão que a gente descobriu aqui, vamos substituir na expressão que a gente tinha antes. Né? Então, resultado. A gente tem Azão de μ igual a F1 de μ, e a gente tem Bzão de μ igual a 1 sobre μa F2 de μ. E a gente tem aquela expressão que diz que o uzão de μt é igual o Azão de μ vezes um cosseno de μt mais um Bzão de μ vezes um seno de μt. Então a gente pode pegar essas duas e substituir aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma. 2 pontos. Uzão de μt igual F1 de μ vezes cosseno de μt mais 1 sobre μa
F2 de Mi vezes seno de Mi a T. Chegamos não na solução, mas já chegamos aqui na transformada da solução. Professor, mas e o F1, F2? O F1, F2 nós temos. Por quê? Porque eles são apenas transformadas do F1 e do F2. E o F1 e F2 são dados. Tá? Então, esse F1, F2 não é problema. Então, aqui nós estamos ótimos. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que pegar e lembrar o seguinte, que o Uzinho que a gente quer é a transformada inversa do Uzão. Então, tenho que tacar a transformada inversa aqui dos dois lados. É justamente o que ele vai fazer. Né? Então, lembre agora que se você quer o Uzinho de xt, ele nada mais é do que a transformada inversa, f menos 1, do Uzão, de lambda não, mi t. Ele é a transformada inversa. Então, o que acontece? Tu vai ter que tacar a transformada inversa, mas nós já sabemos quem é a transformada inversa. Cadê? A gente estudou isso aqui. Cadê a fórmula da transformada inversa? Que eu tinha relembrado aqui para vocês. Está aqui, ó. Olha lá, Uzão, Uzinho. O Uzinho é transformada inversa do Uzão. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, elevado a menos i mi x de mi. É justamente o que ele fez aqui, ó. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, Uzão, substituiu o Uzão aqui dentro, elevado a menos i mi de mi. Não, não é possível, vocês estão, até aí vocês estão acompanhando, tá tudo ok aqui, até eu estou entendendo, não é possível. Até eu estou entendendo, turma, então vocês também estão entendendo. O pessoal está meio puto hoje, não tem jeito. Fim de semestre, o pessoal está tenso, está cansado. Então, olha só. Lembre que o Uzinho é a transformada inversa. Então, o que vai acontecer? Então, Uzinho de xt é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, Uzão de mi t, elevado a menos i mi x de mi, certo? Vai sumir o mi, vai ficar só o x e o t. Mas, como a gente já tem a fórmula aqui do Uzão, tá aqui, ó. Só substituí-la aqui. Ok? Aí nós vamos ficar como? Nós vamos ficar assim. U de xt igual 1 sobre raiz de 2π. Olha bem como ele escreveu ali, ó. Integral de todo esse Uzão. Só que ele passou esse mi aqui para baixo. O cara já está com alguma malandragem aqui. Integral de menos infinito até mais infinito. Abro um colchete aqui para separar bem. Primeiro termo, F1 cosseno, F1 de mi vezes cosseno de mi a t, mais segundo termo, esse aqui, só que ele passou o mi aqui para baixo do seno, né? Eu vou fazer igual, eu não sou bobo. F2 de mi, seno de mi a t, dividido por mi a. Tudo isso vezes a exponencialzinha aqui de mi, elevado a menos i mi x de mi. Agora ficou lindo isso aqui. Se você resolver essa integral, você tem o U de xt, que é a solução do problema da corda infinita. E aí nós vamos poder comparar, turma, com o problema da corda, o pessoal tá puto, com o problema da corda finita, que é de 0 a L. Esse aqui é de menos infinito a mais infinito. O que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, separar em duas integrais. Olha só. A equação acima admite uma representação explícita em termos das funções f1, f2, f1, f1, 2, que vão ser as integrais, as transformadas inversas disso aqui.
Para obter essa representação, simplesmente vamos separar aqui em duas integrais, que é integral da primeira mais integral da segunda, tá? Olha lá, integral da primeira mais integral da segunda. Então, vamos colocar isso aqui, vamos separar aqui. Isso aqui é igual 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, só dessa primeira parte aqui. Fão 1 de μ, cosseno de μt, vezes, claro, tem que distribuir aqui essa exponencial que está aqui fora, né? E elevado a i, e elevado a menos i, x dμ, essa é a primeira integral, mais, aí vem a segunda aqui, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, aí vem essa brincadeira aqui, olha lá, tá vendo? Olha lá, vai ficar fão 2 de μ, seno de μt, dividido por μa, e elevado a menos i, x dμ. Aí vai começar uma malandragem aqui, pelo seguinte, o cara já viu que misturou função trigonométrica, cosseno e seno, com exponencial, e exponencial complexa ainda. Então ele foi inteligente aqui, ele foi esperto, ele falou, vamos trocar essas funções cosseno e seno por exponencial complexa também. Daí fica só exponencial complexa dentro da integral, fica mais fácil de resolver. Então olha só, vamos lembrar aqui, vamos partir para a ideia dele. O que seria esse cosseno de μ? O que é cosseno θ? Cosseno θ é igual e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2. Então, cosseno de μ a t é igual, que é o que está aqui dentro, né? E aqui tem um seno de μ a t. Cosseno de μ a t é igual e elevado a i μ a t mais e elevado a menos i μ a t sobre 2. E o seno? Sobre 2i. Seno também é de μ a t. Então, você tem que lembrar que seno de θ é igual e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre 2i. E isso implica que seno de μ a t é igual e elevado a i μ a t menos e elevado a menos i μ a t dividido por 2i. Bom, tu vai enfiar isso aqui dentro, professor? Vou enfiar. Então, olha só. Olha aqui, já enfiou. E coube. Tá vendo? Só que, claro, o sobre 2, ele puxou aqui para fora. Tá? Então, quer dizer, vamos colocar aqui integral 1 e integral 2, que nem ele fez ali. Essa aqui é a integral número romano 1. Essa aqui é a integral número romano 2. Então, essa integral 1 aí, como é que ela vai ficar? Integral 1, 2 pontos. Ela vai virar, bom, a hora que você substituir essa brincadeira aqui do cosseno ali, ela vai ficar aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de 2π, 1 sobre 2 raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, isso tudo aqui. Integral de menos infinito até mais infinito, tem o F1, fão 1 de μ,
e elevado a I mi a t mais e elevado a menos I mi a t, vezes essa exponencial aqui, elevado a menos I mi x dmi. Certo? E como que ele desenvolve essa integral aí? Né? Como que ele desenvolve isso? Ele faz aqui o seguinte, ó. Olha só que interessante. Lembre-se que você tem aqui, ó, uma exponencial multiplicando a outra, e a multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. Então, pensa bem, e elevado a mi a t vezes e elevado a menos I mi x, vamos fazer aqui no rascunho. E elevado a I mi a t vezes e elevado a menos I mi x, você mantém a base e soma. Então vai ficar, bota o I em evidência, né? Fica mi a t mais, só que aqui tem um sinal de menos, menos mi x, dá para botar o mi também em evidência. Então vai ficar elevado a I mi, abre parênteses, a t menos x. Ele quis inverter e escrever x menos at, né? Porque você lembra que quando surge a solução por ondas viajantes, por que o cara não deixa t menos x? Porque ele já está pensando nisso aqui, ó. X mais t, x menos t. Né? Que aqui no nosso caso o azinho era 1. Ali ele deixou o azinho na equação, ele não trocou o azinho por 1. Quando a gente fez aquela solução por ondas viajantes, a gente tinha considerado o azinho igual a 1. Mas aqui no nosso caso, aqui que nós estamos estudando nesse momento, ele deixou o azinho na equação. Não trocou por 1. Tá? Então, em vez de ficar x mais t, x menos t ali no final, vai ficar x mais at, x menos at. Aqui, ó, o azinho ficou o tempo inteiro. Tá? Bom, então ele já está ajeitando para ficar do jeito que ele quer a solução, no formato que ele quer. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos I mi, inverte aqui dentro, x menos at. Ou seja, a multiplicação dessa exponencial por essa fica e elevado a menos I mi x menos at, igual ele digitou aqui. E a multiplicação dessa segunda exponencial por essa, e elevado a menos I mi x mais at. Menos, coloco menos I mi em evidência, at mais x, que é a mesma coisa que x mais at. Então tá perfeito aqui para mim essa linha também. Tá batendo, tá tudo coerente. Eu vou apagar aqui e vou passar limpo. Então aqui ficou 1 sobre 2 raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f1 de mi, multiplicou aqui, como é que fica? Fica, então a gente já discutiu aqui, né? E elevado a menos I mi vezes x menos at, mais E elevado a menos I mi, x mais at. Fechou, fechou, dmi. Bom, dá para você separar em duas integrais. Imediatamente. Né? Porque aqui tem uma soma, fica integral do primeiro termo mais integral do segundo. Olha só a ideia dele. Então vai ficar aqui, ó, isso aqui é igual. Esse 1 sobre 2 deixa por fora. Aí abre um colchete aqui. Primeira integral, 1 sobre raiz de 2π, vezes integral de menos infinito até mais infinito, f1 mi, olha que bonito que apareceu aqui, vezes essa exponencial aqui sozinha, elevado a menos I mi, x menos at, mais, dmi, mais, aí o meio já está fora aqui, o 1 sobre raiz de 2π, que não está fora, tem que distribuir, então vai ficar 1 sobre raiz de 2π aqui, vai repetir, integral de menos infinito até mais infinito, f1 de mi, exponencial elevado a menos I mi, x mais at, dmi. Se você prestar atenção, turma, ignorando esse meio que está aqui fora, e prestando atenção em todo o resto, prestando atenção nisso aqui, ó, o que é isso aqui, ignoro mais o que é isso aqui.
Isso aqui, com menos e com demi, é a transformada inversa do F1, que é o F1. Só que seria F1 de x se tivesse só um x aqui. Se fosse menos i mi x. Seria F1 de x. Aliás, a gente chegou a escrever isso na lousa. A gente chegou a escrever isso na lousa. Deixa eu só recuperar aqui. Aqui, ó. Aqui, F1 de x é exatamente aquela integral, só que com só o x aqui. Ali naquele lugar que a gente está, o cara, no lugar de x, apareceu x menos at. Então, aqui, em vez de ficar F1 de x, fica F1 de x menos at. Esse é o único x que tem, todo esse lado aqui. É esse xzinho. Então, dá F1 de x. Se você apaga ele e coloca 5, fica F1 de 5, entendeu o que eu quero dizer? Se apaga ele e coloca ômega, fica F1 de ômega. Se apaga ele e coloca x menos at, fica F1 de x menos at. Isso que eu quis dizer. Então, o que você tem ali, turma, e é muito bonita essa solução que a gente está chegando. O que a gente tem ali nesse momento aqui, essa integral fica o meio aqui fora, eu já vou copiar na outra lousa. E tudo isso aqui vira F1 de x menos at. Mais, tudo isso aqui vira F1 que está aqui dentro, hein? F1, só que agora de x mais at. Olha que legal. Fechou. Já apareceu uma parte lá da solução de D'Alembert, das ondas viajantes. Né? Só que acabou essa lousa, eu vou ter que abrir outra aqui. Calma aí. Ixi, turma, espero que ele tenha salvo aquela, hein? Será que ele não salvou? Eu vou chorar. Aqui. Aqui. Aqui, vou até salvar aqui. Ó. Lousa 1. Putz, será que ele... Espero que ele tenha salvo, bicho. Espero que ele tenha salvo. Deixa eu ver aqui. Aqui, lousa 1. Será que o bicho me sacaneou aqui? Deixa eu ver. Salvou. Salvou. O bicho é fera. Aqui. E agora nós estamos na 2. Aqui. Isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vocês viram que a última linha que ficou ali foi meio, abre colchetes, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, F1 de mi, e elevado a menos i mi, aí aqui na hora H, x menos at de mi. Depois, no outro termo, ficou 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, F1 de mi, e elevado a menos i mi na hora H, x mais at de mi. Aí o que a gente percebeu? Isso aqui nada mais é do que meio vezes transformada inversa do F1, que é F1, só que em vez de ser só x, x menos at. Então isso aqui é F1 de x menos at, mais, que está aqui, isso aqui mesma coisa, integral inversa do F1, F1 de x mais at. Olha que bonito. Só que isso aqui é igual a integral 1. Tinha também essa integral 1 que está aqui, ó. Integral 1. A gente tinha também que ver essa integral 2. Vamos analisar essa integral 2, olha lá. Vamos ver aqui. Aqui. Integral 1 matou, ficou perfeito. Integral 2. Já quanto à integral 2, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos substituir o seno. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, né? Integral 2. Vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2π, 1 sobre 2 raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, F2 de mi, seno de mi até, eu não vou copiar isso aqui, já vou copiar direto aqui embaixo. F2 de mi, seno, no lugar do seno vai entrar isso aqui, elevado a i mi at, menos elevado a menos i mi at, dividido por 2i mi a.
que o 2 ele jogou para fora. Então aqui vai ficar só I, Mi, A, vezes essa exponencial aqui, que ainda tem aqui uma exponencial, elevado a menos I, Mi, X, dmi. Olha lá. E aí, como é que vamos desenvolver essa integral? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Mesma coisa, lembra que eu discuti com vocês? Você multiplica, põe em evidência o menos IMI, mesmo processo que acabamos de fazer na integral 1. Né? Então vai ficar igual 1 sobre 2 raiz de 2π, multiplica, integral de menos infinito até mais infinito, f1 2 de mi, aí você multiplicou ali, vou até colocar um colchetezinho aqui para ajudar, e um traço aqui. Né? E aqui embaixo vai ficar o quê? IMA, que já estava. IMA. E aqui em cima, elevado a menos IMX, e, bom, coloco o menos IMI em evidência, vai ficar menos AT mais X. X menos AT. Elevado a menos IMI, X menos AT. Só que agora aqui é menos, hein? Menos. Elevado a menos IMI, X mais AT. Fechou, dmi. Ficamos assim. Ah, isso vai nos levar a algum lugar? Olha, isso aqui foi uma sacada genial, né? Ele percebeu o seguinte: se você fizer essa integral de uma exponencial, dá esse resultado aqui em cima. Eu vou fazer isso aqui, a parte aqui, ó. Observação. Se eu fizer a integral de x menos at até x mais at da função e elevado a menos i mi y dy, e elevado a menos i mi y dy, o resultado dessa integral é e elevado a menos i mi y dividido por menos i mi. De quanto até quanto? De x menos at até x mais at. Isso aqui vai dar quanto? Substitui o x mais at, fica elevado, no lugar do y, na integral em relação a y. Fica elevado a menos i mi vezes x mais at, menos elevado a menos i mi vezes x menos at. Tudo isso dividido por menos i mi. Então, vamos lá. Dá para eu retirar esse negócio aqui e colocar no lugar dele essa integral? Bom, tem um i mi aqui embaixo, tem um i mi aqui embaixo, inclusive. Tem essa exponencial aqui, está perfeita, ficou igual. Menos aqui está perfeito, menos. Essa outra exponencial... Tá, não, agora acabei de perceber um problema. Está com sinal trocado aqui, né? Aqui ficou mais, aqui é menos. Aqui ficou... Nessa aqui ficou menos, e aqui é mais. Mas tem esse menos aqui. Esse menos pode salvar a gente. Por quê? Porque se a gente multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, multiplicou por menos 1 em cima, fica perfeito aqui. Vem para cá positivo esse termo, elevado a menos i mi x menos at, e fica negativo esse termo aqui, menos elevado a menos i mi x mais at. Tudo isso dividido por... Aí o menos aqui sumiu, porque eu multipliquei por menos 1 em cima, multipliquei por menos 1 embaixo, e fica esse i mi. Então agora está perfeito. E elevado a menos i mi x menos at, e elevado a menos i mi x menos at, menos. E elevado a menos i mi x mais at, e elevado a menos i mi x mais at. I mi. E esse a? O a se manda para fora, é constante. Então eu daria para reescrever essa... Turma. Daria para reescrever essa integral da seguinte forma: igual, joga, junto com esses constantes aqui, joga esse azinho para lá também, fica 1 sobre 2a raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f2 de mi,
E no lugar disso aqui, tudo que restou aqui dentro, vira essa integralzinha, porque a gente já viu que dá igual. Fica integral de x menos at até x mais at, de quem? E elevado a menos I, aí ele usa essa letra xi, E elevado a menos I, mi, xi, puta, aí é difícil, hein? Dxi, dmi. Dxi, dmi. Ele botou até dentro de parênteses aqui a integral, para destacar. Vamos colocar também aqui, ó, parênteses aqui, ó. Quer dizer, esse parênteses com essa integral entrou no lugar desse colchete aqui, com a diferença que, antes disso, a gente passou o azinho aqui para fora, né? Passou o azinho para fora, para dar certo. Então, tá perfeito, estamos aqui. Aí, o que ele faz? Mudança de ordem de integração. Bom, aqui não depende, a integral não é de mim, então f de 2μ pode vir para dentro. Aí você faz primeiro a integral de menos infinito até mais infinito em μ, e depois você faz a integral em xi. Não tem problema em mudar a ordem de integração, tá? Esse f de 2μ pode vir aqui para dentro, não depende de xi, a integral aqui é em xi. Aí fica integral menos infinito para dxi dmi. Aí faço primeiro a integral em μ, depois a integral em xi. Aparentemente não tem problema nenhum mudar a ordem de integração, foi exatamente o que ele fez aqui. Então, resultado, só que eu vou ter que subir aqui, só para terminar a conta. Já está acabando, 5 minutos, turma, a gente já termina. Tá? Não precisa ficar muito putos comigo. Olha só, igual, aí aqui fora ficou 1 sobre 2a, 1 sobre 2a raiz de 2π, integral de x menos at até x mais at, ele passou essa integral para fora, passou f2μ para dentro, então ficou integral de menos infinito até mais infinito, fão 2 de μ, vezes o que tinha lá dentro, a exponencial, e elevado a menos I, mi, xi, primeiro agora o dmi, e depois o dxi, certo? Primeiro dmi, depois o dxi. Se você jogar 1 sobre raiz de 2π aqui para dentro, isso aqui é transformado em inversa do fão 2. E vai surgir a variável xi. Se tivesse x aqui, seria f2 de x. Como tem xi, vai ficar f2 de xi. E f2 é a velocidade inicial, era uzinho t de x0. Só que para dar certo aquilo ali que ele fez, tem que fazer mais um passo jogando esse raiz de 2π para dentro. Fica aqui fora 1 sobre 2a, fica aqui fora a integral de x menos at até x mais at, fica aqui dentro o 1 sobre raiz de 2π, que eu acabei de mandar, vezes a integral de menos infinito até mais infinito, de fão 2 de μ, e elevado a menos I, mi, xi, dmi. Aí aqui por fora, o dxi. Volta para o branco. Só que isso aqui, turma, é uma transformada inversa. Isso aqui é o f2 de xi. Certo? Então, o resultado final dessa conta, isso aqui dá 1 sobre 2a, integral de x menos at até x mais at, f2 de xi, dxi. Certo? Bom, essa é a 2, integral 2. Se a gente juntar com isso aqui é igual a integral 2. Então, lembra que o u de xt, porém, u de xt é a integral 1 mais integral 2, né? 1 mais 2. Olha lá. Para a gente escrever a resposta final aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. U de xt igual a 1 mais 2.
A 1, a gente já viu que tinha dado quanto? Tinha dado isso aqui. A 2, acabamos de chegar na resposta. Então, juntando as duas, olha o que você obtém aqui. Ó. Aqui eu não escrevi ainda a comparação, mas eu vou fazer aqui na lousa para vocês a comparação. Primeiro vamos escrever essa resposta final, ficou muito bacana. U de xt, portanto, né? Portanto, 2 pontos. Portanto, 2 pontos. U de xt da corda infinita, utilizando transformada de Fourier, deu igual a integral 1, parte 1, meio de f1 de x menos at mais f1 de x mais at. Mais a parte 2. Parte 2 deu isso aqui. 1 sobre 2a integral de x menos at até x mais at, f2 de y dy. Por que eu deixei y aqui? Para a gente poder comparar com o que a gente tinha escrito na outra lousa aqui, ó, quando a gente estava fazendo a revisão, agora no começo da aula, a gente tinha escrito o que na outra lousa? A gente tinha escrito a solução por ondas viajantes. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. A solução por ondas viajantes da equação da corda finita era essa aqui, turma. Olha aqui. Olha aqui. F de x mais t mais f de x menos t sobre 2. F de x mais t mais f de x menos t sobre 2. F de x mais t mais f de x menos t sobre 2. Mais meio da integral da velocidade. Mais meio da integral da velocidade. Que aqui é g, lá no nosso caso é f2. Mesma solução da corda finita. Quer dizer, corda infinita deu igual da corda finita. Mesma solução, mesma influência da posição inicial, mesma influência da velocidade inicial, certo? Então, acho muito bacana a comparação desses dois resultados. Agora, professor, por que apareceu esse azinho aqui? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5 azinhos que não tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Porque aqui azinho era igual a 1, meu filho. Não é que ele não apareceu, é que tem um 1 aqui multiplicando, tá? Aqui ele considerou A igual a 1 nesse raciocínio. Aqui a gente considerou um azinho genérico, tá? Então, ficou a influência do azinho, aí ficou um pouco mais geral essa aqui, porque essa aqui não é específico para A igual a 1, é para qualquer A que você colocar, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham achado interessante a discussão desse problema. Espero que vocês tenham aproveitado para